de falar de uma página do livro Obreiros da Vida Eterna, ditado por Espírito Emmanuel, fazendo parte da coleção Fonte Viva. E seu Emmanuel, ele tira sempre um trecho de uma mensagem da Boa Nova, né, que sempre falando, quando a gente fala, o Evangelho na Bíblia. O Evangelho na Bíblia é composto pelos 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, que são cartas de Pedro, de João e de Tiago, as cartas de Paulo, que são 13 cartas, se eu não me engano, e mais Apocalipse. Então é um conjunto de livros que trata a Boa Nova. E Emmanuel pega cada trecho desses livros para comentar. Tanto que a Federação Espírita Brasileira organizou um compêndio de 7 volumes que trata de cada livro do Novo Testamento. Vale a pena, para estudar é excepcional, porque ali Emmanuel vai dissecando praticamente todo o Novo Testamento com explicações bastante profundas para o nosso entendimento. E hoje, como eu gosto de dividir problema, essa página aqui é um problema para a gente, mais para mim que sou preguiçoso, então, Álvaro, te prepara que hoje o teu logo vai arder. Na página, está lá no capítulo 95 do livro Palavras de Vida Eterna, o título é Aprendendo. E a citação de Tiago, vocês me permitem que eu vou ler, para poder ter um entendimento melhor. Na citação de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E interessante que a página que a menina abriu para a gente, do Caminho, Verdade e Vida, era a mesma temática. Parece que a espiritualidade sabia, né? Eles são legais, né? Eles ordenam assim, as coisas para a gente falar tudo ao mesmo momento. Então, Tiago fala, vou repetir: tornai-vos, pois, praticantes de palavra e não somente ouvintes. A partir de hoje, a gente não pode ficar só ouvindo, vai ter que começar a mudar. Está proposto? Está disposto? Tem nada. Não é nada. Está vendo? Então tá bom. Enganando-vos a vós mesmos. Aí começa a brincadeira, Emmanuel vai dissecar isso para a gente. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que um acaso esteja presidindo a semelhante evento. Sabe aquela hora que você fala assim, vai abrir o celular, tem uma mensagem no WhatsApp, aí a gente, como a gente é meio distraído, a gente fala assim, do nada, chegou essa mensagem para mim. De repente, alguém me mandou essa mensagem. Não existe essa possibilidade do nada. O acaso não é pertinente diante da lei de Deus, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, um dos poucos atributos que nós sabemos de Deus. Se ele é onisciente, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Se ele é onipresente, percebe tudo, porque como diz Emmanuel lá no Caminho da Luz, Deus está em tudo e tudo está em Deus. Não há meio de ficar algo na criação, no multiverso, distante da vontade ativa de Deus. E se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, então ele sabe tudo, ele vê tudo e ele pode tudo. E nesse poder inquestionável de Deus, não existe um acaso. Então Emmanuel fala: forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Se você ouve os ensinamentos do Evangelho, e a gente não pode dizer que não sabe. É uma afirmação que já começa a ficar distante para cada um de nós. Eu não posso dizer que eu não sei que a orientação do Mestre é amai-vos uns aos
aos outros, e não odiai-vos uns aos outros. É amai-vos, não é perseguir, não é contestar, não é atacar, é amar. E a força do amor é criativa, não destrutiva. Então, se eu já sei que a proposta de Jesus é quanto a esse amor, se eu ainda não aprendi a exercer o amor, eu não posso dizer que eu não sei que eu tenho que amar um ao outro, como o mestre me ama. Eu não posso mais falar isso. Eu já tenho essa consciência. Mas aí acontece o seguinte: poxa, que amar o George não é tão fácil. Não é, mas ele também tem o trabalho de fazer a reforma dele para que ele torne mais fácil a minha possibilidade de amá-lo. Mas eu não posso exigir que só ele mude. Sabe? Eu não posso colocar como condição, seja com a mão de eu amá-lo, a mudança dele. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala que o amor ao próximo é a característica do cristão. Na hora de falar que eu sou cristão, enche a boca. Não é? Eu sou cristão, eu sigo o Evangelho, mas não aplico na minha vida. Então eu ainda não posso me considerar um aprendiz, ou não estou aprendendo, porque Emmanuel coloca que o verbo aprender do gerúndio. O gerúndio dá uma ideia de ação. Eu estou aprendendo porque eu estou fazendo outro gerúndio. Então, aqui Emmanuel fala que o fato de eu já ter o entendimento, mesmo que básico, do Evangelho, o entendimento básico do Evangelho, Jesus nos coloca como o sacerdote pergunta a ele: qual a maior lei? Qual a primeira lei de Deus? Aí Jesus vai lá em Moisés, lá em Êxodo, e Jesus reproduz: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de todo o teu espírito. E um novo mandamento tão importante quanto esse eu vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Evaldo não tem mais direito de dizer que não gosta do fulano. Fulano não desce aqui. Eu acho interessante quando o espírita fala isso, tá? Fulano não desce, está entalado aqui, tu bebeu pouca água. É isso, porque tem a água da paz. Lembra do Chico? A água da paz? Uma vez eu até falando para a minha esposa, eu falei: tem certas circunstâncias, se eu for botar a água da paz na boca, eu vou me engasgar com ela, porque a vontade é de retrucar de imediato. E aí Chico ensina que a água da paz tem que estar, sabe, acompanhando a língua enquanto você tem vontade de responder. Ela só pode sair da sua boca depois que a vontade de responder, de retrucar, de enfrentar, acabar. Eu acredito que eu vou ficar assim, tipo um século com a boca cheia. Porque toda hora dá vontade de dar uma retrucada em algum fato. Então, a proposta que Emmanuel fala aqui para a gente, que em função de nós sabermos o básico do Evangelho, é essas duas leis que Jesus coloca: amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Quem de nós, espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, que podem dizer que nunca ouviram falar nisso? Mas tem um espírito que nasceu lá, reencarnou lá na China, que o conceito filosófico, religioso e moral é diferente do Ocidente, não é? Lá não tem uma penetração bastante considerável do Evangelho de Jesus, no Ocidente ou em alguns países do Oriente. Realmente não tem. Nós somos espíritos imortais e não corpos perecíveis. Todos nós, aqui no plano Terra, reencarnando no processo de progresso moral, sabemos quem é Jesus. É irrefutável essa verdade. A questão de localização do processo reencarnatório nos distancia quanto ao fato de conhecer Jesus nessa existência. Mas espiritualmente, o conceito moral do Cristo está lá na China através de Confúcio. Está na Índia através de Krishna. O mesmo conceito, não muda, de amor ao próximo, de respeitar o direito do próximo. Porque foi falado
respeito. Lá embaixo, na página de Joana, falando sobre o respeito. Uma coisa eu já aprendi há duras penas, sabe, Jorge? Não existe possibilidade de caridade sem respeito. Não existe. Eu tenho que respeitar a opinião, a decisão, a escolha do outro. Eu tenho que, é imperativo. Por quê? Porque o mestre me propõe isso. Lá vem o Evangelho de novo esclarecer a vida da gente. Jesus diz: façais ao vosso semelhante aquilo que gostaria que ele fosse feito. Então, isso é o conceito básico do respeito e da tal empatia que é tão falada no movimento espírita, mas tão pouco praticada. Porque a empatia, algo é desde que você goste do que eu gosto. Aí eu tenho empatia com você. Porque se você não gosta mais do que eu gosto, aí você é um opositor. Sabe? Perde a parcela de respeito pela opinião alheia. Eu gosto de dar uma informação que às vezes eu sei que é uma informação dura, mas eu vou dar assim mesmo. Nós estamos num plano de prova e expiação. Não é um plano de felicidade, não. Nós estamos aqui encarnados, aqui na Terra, para enfrentar as adversidades do pensamento alheio. E não a igualdade de pensamento. Jesus tinha 12 discípulos. Os 12 pensavam diferente um do outro e todos pensavam diferente de Jesus. Por quê? Por pela diversidade da possibilidade de compreensão do que um Cristo quer nos trazer. Evaldo não tem capacidade de interpretar sozinho uma frase do Evangelho. Então ele busca Emmanuel, que é um espírito de estatura moral muito mais elevada que o Evaldo, e eu começo a me basear pelas explicações que Emmanuel me traz. Continuando aqui, Emmanuel fala: observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamento para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas, e tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Imagina o estudante de medicina que, após se formar, se tranca em casa, pendura o diploma na parede e não atende à necessidade de ninguém que busca o cuidado da saúde. Ou um engenheiro que se preparou para construir prédios, casas, hospitais, e ele simplesmente cruza os braços, encarcerando a seu aprendizado no seu íntimo. Ou o contador, ou o padeiro, ou o enfermeiro, ou o funcionário público, seja lá qual for a profissão, nós nos preparamos para executar as tarefas que estudamos. E por que o espírito seria diferente? Por que se nós estamos matriculados numa casa que nos oferece a oportunidade do estudo, das palestras públicas, da aplicação da prática da caridade na minha vida e na vida do semelhante? Por que seria diferente? Nós vamos nos colocar, como algumas vezes a gente escuta alguns irmãos na proposta de trazer um entendimento de simplicidade, fala assim: ah, Senhor Jesus, como eternos pedintes, te rogamos. Não existe a possibilidade de sermos eternos pedintes. Não fomos criados pelo Pai Celestial para sermos eternos pedintes. Deus nos quer autossuficiente. Deus nos quer que, a partir do momento que eu começo a ter contato com a doutrina dos Espíritos, com o Evangelho de Jesus, eu comece a buscar o meu equilíbrio e a minha confiança íntima. É a vontade de Deus em relação a cada um de nós, e não é ficarmos
naquele chororô permanente, diga, eu não posso, eu não tenho condições. Olha, chama alguém para fazer a prece. Não, eu não tenho capacidade. Como assim? Como assim? A prece é uma interação com a espiritualidade da forma que você consegue fazer. Eu sempre falo, conto a mesma história, para ver se fixa no meu íntimo. Porque eu venho fazer palestra para ver se eu aprendo, sabe? Eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém, eu tenho que ensinar para mim. Porque à medida que eu vou fazendo as palestras, eu vou entronizando no meu íntimo aquilo que o Evangelho e os Espíritos me propõem para que eu possa praticar. Porque não adianta fazer uma palestra muito boa e não ser um bom marido, não ser um bom pai, não ser uma boa esposa, não ser um bom filho, uma boa filha ou um bom irmão. Não adianta. Não adianta. Nós vamos estar, igual Jesus fala, seremos túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. A proposta de eu estar matriculado numa casa espírita é no sentido de que eu comece a aplicar na minha vida os conceitos que a doutrina me propõe, que o Evangelho me esclarece. Então, eu gosto de falar em relação à prece. Kardec fala, se não me engano, era 665, não tenho certeza. Lê todo o livro dos Espíritos, vocês vão achar. São só 1019 questão, mais 238 com outra pergunta. Coisa fácil. Dá tempo de ler. Kardec pergunta aos benfeitores qual é o caminho natural em relação à prece. Como devemos formular a prece? E os Espíritos respondem que a prece ela tem que ter um certo corpo de ação. A prece ela tem que louvar, agradecer e pedir. Não necessariamente nessa ordem, mas tem que ter esses três sentimentos: louvar, agradecer e pedir. Essa é a finalidade da prece. Então, se eu inicio a prece já com petitório, eu de dois argumentos da prece, que é o louvar. Porque lá no capítulo, na terceira parte do livro dos Espíritos, que é a das leis morais, naturais ou morais, tem a primeira lei é a lei de adoração. É a lei de adoração. Então, a prece não tem que ser palavras bonitas, rebuscadas, sabe? Palavras difíceis. Tem que ter a simplicidade de quem está orando. Paulo de Tarso fala até para a gente, quando a gente faz uma prece muito rebuscada, só quem está orando é aquele que está ouvindo não entende a prece, então ela não tem a finalidade alcançada. Agora, a prece, eu não posso fazer a prece do Senhor Jesus, que buscamos nessa noite, para que o Senhor ajude o alvo para ele ser mais gente boa. O alvo falou assim, mas eu estou te esforçando. Não está suficiente? Não, a prece não tem como finalidade direcionar a alguém que você está tendo uma dificuldade. Não. A prece tem, Senhor, roga o teu coração bondoso que eu possa compreender melhor o alvo. Melhorou? Essa é a finalidade. Então, a prática, a partir do momento que eu já sei, eu tenho que praticar. Lembra? Andar. Não fosse cada minha palestra era vária. Não me iludo mais não. A proposta da gente é, a partir do momento que a gente começa a estudar o Evangelho, gente, não é para contar o erro do outro, tá? Não é para falar assim, tá fulano, tá? Todo dia no centro não aprendeu nem tu. Tu está julgando. A proposta de Jesus é não julgueis para não ser julgado. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, tu será julgado. Então, tudo aquilo que Joana de Ângeles tem no livro O Homem Integral, tem uma parte que ela fala sobre o reflexo do ego. Toda vez que eu vejo o defeito de alguém, eu estou exteriorizando o meu defeito naquele alguém. Então, depois que eu li isso, eu parei de ficar criticando, focando nos outros, né? Parei, por quê? Porque tem um ditado popular que fala que quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo, não é assim?
Né? Então, quando eu começo a apontar muito defeito de alguém, acende logo uma lanterna na minha cara, sabe? Acorda que tudo isso está dentro de tu também, que você está identificando no outro. Então, o que o Emmanuel fala para a gente, que não adianta, sabe, Zé Carlos, a gente ficar aqui escutando o Evangelho ano após ano e não começar a aplicar ele na minha vida, não é na vida do outro. Não é na vida do outro. Por mais que eu ame a minha esposa, meus filhos, meus netos, por mais que eu ame, eu não mudo uma vírgula na conduta deles. Mas na minha eu mudo. Se eu não consigo mudar na mulher que eu amo, imagina até o companheiro da casa espírita que eu estou frequentando, que eu discordo dele. Se eu discordo dele, é porque eu ainda não aprendi o Evangelho. Eu não aprendi, porque Paulo de Tarso fala, sofreis, mas não murmureis. Traduzindo, enfrenta a dificuldade, mas não sai sufocando de ninguém. E aí, enquanto eu não fizer isso, baseado no que o Evangelho me propõe, eu estou, como diz Emmanuel, eu não estou aprendendo, gente. Eu estou apenas absorvendo aquelas informações, porque, graças a Deus, nenhum de nós temos disfunções neurológicas e psíquicas, nós sabemos compreender e separar o certo do errado, mas o certo do errado em relação a mim, não em relação ao próximo. Chico Xavier foi convidado a fazer uma palestra numa cidade próxima a Araxá, que é perto de Uberaba. O centro fazia 10 anos de fundado. E o Chico tinha ido no centro quando da fundação. Como ia fazer 10 anos, convidaram o Chico de novo para ir. E o Chico sempre chegava muito cedo nos compromissos dele. Ele chegou cedo na cidadezinha e tinha aquela pirosquinha, aquele pé sujo, bem sujinho mesmo. O Chico parou para tomar um café. E ele está lá tomando um cafezinho dele, proseando lá com o dono do boteco. Passou uma irmã, reconheceu o Chico, falou assim: Chico, você não bate essa hora da manhã. Quer dizer, foi mais tarde do dia, mas não dá. Aí o Chico falou assim: minha irmã, quando um cristão entra num bar, ele vira um lar. E muitas vezes a gente transforma a nossa casa num botequim, porque a gente estuda na casa espírita, mas não aplica dentro da nossa casa. E quando eu falo a casa, eu estou me referindo à construção, mas também estou me referindo à casa íntima, ao meu ser, à minha essência, a eu espírito. Se eu não consigo modificar a minha casa íntima, como é que eu quero modificar o outro? Não dá. Continua, irmão. Qualquer estudo nobre era aquisição inapreciável. Qualquer estudo nobre. Mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Quando eu me aplico aos cursos que a casa oferece, às palestras que a casa oferece, mas aquilo, antes de eu chegar lá no portão, já saiu da minha mente, do meu coração, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada comigo. Se eu venho à casa espírita para poder avaliar quem é que está bem vestido, quem trocou de carro, olha o tênis dele, olha a roupa dela, eu estou aplicando muito mal os recursos que eu recebo aqui dentro. A proposta é eu olhar, eu olhar para ela e perguntar: Elza, posso te ajudar em alguma coisa? Isso é a proposta da casa espírita. Porque a Elza pode estar com um sorriso no rosto enfrentando uma dificuldade. E ela pode chegar para mim e falar assim: a única coisa que eu estou precisando é uma orelha. A minha é grande. Vai comigo. Entende? Porque a gente está ficando impaciente um com o outro. Quando olha, vê o Zé Carlos, a mesma coisa que veio vai falar, a mesma coisa. Porque para ele é importante. A mesma coisa que ele vai repetir é importante, é a necessidade dele. Ele está vendo um ponto de caridade que nós temos um grupo espiritual aqui que nos suporta. Não suporta nem de aturar, não. É dar suporte.
e conhece a nossa ladainha. Sabe? Conhece a nossa ladainha. De novo, o trânsito está com uma tristeza, o pagamento atrasou, a luz veio muito alta, mas eu vou pagar essa conta de água. A nossa ladainha também é repetitiva. Por que a nossa é justa e do outro não? Se o outro veio a uma casa chamada caridade, sabe? A casa espírita, ela tem como objetivo principal a caridade ao próximo. E quem é o próximo? Todo mundo que entra. Não importa se já é o frequentador, se é o dirigente, todos nós somos necessitados de caridade. Lá na minha casa eu não comprei. A casa onde eu estou matriculado, o Centro Espírita, a Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, um benfeitor falou que nós tínhamos o hábito de oferecer rosas para quem chega na casa, primeiramente. Aquela alegria, aquele amparo, aquele afado, né? A gente oferecia rosas. E para aqueles que já estavam na casa, a gente oferecia espinho. Sabe? A crítica permanente, a crítica mortal chamada, a gente oferecia um para o outro que estava já na casa. Quem chegava era flores, mas aquele que chegou ganhou flores, ele vai continuar na casa, vai passar a receber o quê? Espinho. Então o benfeitor falou, estão errado. Porque a flor é dar para aquele que chega como para aquele que dá também, porque necessitados somos todos nós. Como é que eu vou fazer uma distinção, gente? Se fulano está na casa há 10, 15, 20, 30 anos e o outro que chegou agora tem mais direito de carinho, de atenção, de respeito, de amorosidade do que aquele que já está aqui há tanto tempo? Não. Nós temos a finalidade de aplicar o Evangelho na nossa vida para que nós nos transformemos. Eu não vou conseguir transformar ninguém. Eu tenho que soltar mais a voz, tá? Você lembra aquele filme, Mudança de Hábito, viu? Aquele menininho que ela chegou e apertou o diafragma dele, eu estou com vontade de fazer esse tipo de coisa. Quando que eu levantei aqui para apertar o teu diafragma, né? Mas cá, vai soltar mais a voz. Soltar mais a voz, mas ele bonita pra caramba. Dá um chute na galera dele porque ele está fazendo a voz. Tá bom? Depois corre, mas tá. Nós temos que vir à casa espírita para aprender a difícil arte do amor ao próximo. E não dá para esperar um próximo que eu não conheça nessa existência, é o próximo que eu lido todo dia. Porque, afinal de contas, a gente tem que se aturar, se apoiar, se ajudar. Mas, irmão, não é nada. Mas, poxa, o fulano não dá. Mas é o fulano que está no teu caminho, meu bem. É o fulano que está na trajetória da sua mudança de comportamento. Não dá para você querer ir lá no irmão Átilos para querer aturar o cara do irmão Átilos que ele não frequenta o Gelbe. É aqui no Gelbe. É um pelo outro. Porque na hora que apertar o cerco, é aqui que um vai ajudar o outro. Continua, irmão. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora. Tem problema, vai no grito fora. Alô, vai no grito fora. Vai trocar. 2 minutinhos aqui eu parar. Vamos pegar, estava bocotando. Estava bocotando. Alô. Aqui no último parágrafo, o irmão coloca assim: ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades de culpa. O irmão está reproduzindo aqui nesse parágrafo um ensinamento
ensinamento de Jesus. Se desviares um desses pequeninos, melhor seria que me atasse uma das mãos que o asno faz girar e fosse lançado no fundo do mar. São as palavras de Jesus. Quando você começa a desvirtuar os ensinamentos do Mestre com atitudes indevidas, aqueles que te observam, como diz o texto de abertura, aqueles que te observam, eles tomarão como verdade as tuas ações e te seguirão. E aí, como diz Emmanuel, com taxas de maior sofrimento nas grades de culpa. Irmão, eu não sinto um espírito culposo ou culpado. Não, tá certo. Quando está sofrendo, você diz que está sendo punido. A ideia de punição está associada invariavelmente a uma culpa que a gente não consegue identificar. Então, quando eu me sinto punido pela espiritualidade, às vezes alguns colegas até inadvertidamente brincando, que é uma brincadeira que eu particularmente eu não gosto, eu não participo, né? Mas é muito comum falar, eu joguei pedra na cruz. A gente não pode menosprezar o trono pelo qual Jesus veio provar o nosso amor. Então, jogou pedra na cruz? Não. Colei chiclete na cruz? Eu não consigo, sabe, Jorge? Eu não consigo achar graça nisso. Porque a cruz simboliza um martírio maior do amor que tem como representação aqui na Terra. Então não dá para poder usar isso como brincadeira, como pilhéria. Porque quando o espírito tem aquela sensação de culpa, é porque o nível de erros dele chegou a um patamar tal que as atitudes que ele toma sempre reproduz para ele a necessidade de uma punição. E não é isso que o Evangelho nos propõe. Jesus fala para a gente taxativamente: se teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Então, as nossas ações diante daquilo que nós estudamos na casa espírita, ela tem que começar a fazer efeito em mim na mudança do meu comportamento. Eu não tenho nenhum compromisso, eu falo isso de coração aberto, eu não tenho nenhum compromisso de agradar ninguém. O meu compromisso é eu chegar em casa, deitar e o meu travesseiro ser a minha consciência. Não é isso que o Santo Agostinho propõe para a gente lá na 1009, não é? Quando chegava em casa, diz Santo Agostinho, ao deitar-me, analisava minha conduta durante o dia. Se algo eu fiz que magoei alguém, eu me penitencio e no dia seguinte me proponho a não repetir aquela ação. É a busca da consciência tranquila. Todas as vezes que o meu intento é agradar o outro, eu deixo de servir a Jesus. O Chico fala numa entrevista que o primeiro passo para a tua reencarnação dar errado é você querer agradar todo mundo. É o primeiro passo. Porque Jesus, o amor por excelência, o Cristo de Deus, não agradou. Por que a pretensão do Evaldo agradou? Por que a pretensão que todo mundo tem que entender que o que eu quero é para o bem da casa? Como assim? Porque eu quero impor a minha vontade, então, em função disso, eu digo que é para o bem da casa, um conjunto de pessoas. E a pessoa se determina assim, não, para o bem da casa, agora todo mundo vai ter que entrar descalço aqui. Tem lógica? Para o bem da casa, o que vai influir isso na estrutura espiritual na casa? Me explica, tenta me explicar. Porque nós temos que agir, o Evangelho, ele é baseado na lógica. Kardec bota isso lá na primeira folha do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar na razão em qualquer época da humanidade.
A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a minha lógica não pode ser maior do que a lógica do Evangelho. Não pode. A minha opinião não pode ser maior do que aquela que Kardec estabelece no Pentateuco. Pode. Eu me esforço para ser um estudante do Evangelho de Jesus e das obras de Kardec, mas deveria me esforçar para ser um exemplo, como disse a mensagem, daqueles que olharem para o irmão e falar, ali vai um cristão. Por quê? Porque eu vou com o intuito de promover a união, a confraternização, a associação. Jesus estava lá na última ceia e ele avisa: eis que é chegado o momento do Filho do Homem ser entregue na mão dos seus inimigos, aonde perecerá sofrimentos atrozes e será levado à morte. Jesus fala isso, pedagogicamente ele levanta do lugar que ele estava, porque não é aquela simbologia de Leonardo da Vinci da última ceia, não, sabe? Jesus sentado no meio de todo mundo, não era. A prática do povo hebreu não era aquela, não. Jesus sentava à cabeceira da mesa e não era cadeira, era no chão, porque não tinha o hábito de cadeira e mesa, era sentado no chão, em almofadas. Jesus levanta e vai conversar com as mulheres, com Maria, com Raquel, com Ruth, com Maria Madalena, as serviçais da casa de Nicodemos, onde eles estavam ceando, e aí os discípulos começaram a conversar. Quem vai ficar no lugar de Jesus quando ele foi embora? Aí falou assim, eu acho que é Tiago maior, porque Tiago maior, ele conhece a lei toda, né, a Torá toda. Aí André virou e falou assim, eu não sei não, acho que é João. João era o mais novo dos discípulos. A época da crucificação de Jesus, ele tinha 18 anos. Aí o André falou assim, eu acho que é João, que Jesus, é amarradão no João. Aí Pedro deu uma peteleca e até falou, tá maluco, rapaz? Eu não vou ficar no lugar do mestre, eu sou o mais velho aqui de vocês, então eu é que vou ficar no lugar de Jesus. Começou aquela disputa, sabe? Pela posição entre os homens. Jesus veio, percebeu todo o burburinho, pegou uma bacia com água, tirou a capa e a túnica, amarrou uma toalha na sua cintura e lavou os pés dos discípulos. A atitude de Jesus representava a função do último dos escravos de uma casa naquela época. Porque os escravos, na época de Jesus, não era pela cor da pele, é pela conquista de uma área pela força. Então todos os habitantes daquela região viravam escravos do povo dominador. Assim como os judeus eram escravos do romano, os judeus também tinham feito escravos ao longo da sua jornada de outros povos. E aí, numa casa, os escravos tinham gradações. O escravo, que era mais intelectualizado, ele servia de professor para os filhos do seu senhor. Zé Carlos ia ser o escravo da música, né, Zé Carlos? Vai tocar violão, vocês dois, mas ela aí, escravo do canto, e assim ia. Mas tinha aquele escravo que não sabia fazer nada. Era igual nós dois, Álvaro. Não sabia fazer nada. Mandava somar um mais um, dava 3. A gente não se entendia com nada. Esse escravo, ele tinha a função de pegar a água, botar na porta, para quando a visita chegasse, oferecer para lavar os pés. Não podia lavar os pés, irmão. A região da Judéia é desértica. Andava-se descalço. Porque para fazer um chinelo de couro, você primeiro tinha que ter o couro. Então não era tão fácil assim. Era um povo pobre e dominado. Então você andar o dia todo de pé no chão, quando alguém oferece uma vasilhinha com água fresquinha para tu lavar o pé, refresca até o perispírito, né? Aquela maravilha. E aí, Jesus se colocou na condição do escravo mais humilde de uma casa
lavar os pés dos discípulos. E a gente na casa espírita fala, comigo não, vai tirar onda não, porque comigo é diferente. E onde está o Evangelho? Onde está o Evangelho? Só aqui? Ainda não fez o caminho para chegar aqui? Então é isso que Emmanuel está nos propondo. Se eu estou num processo de aprendizagem, ele só se estabelece quando a aprendizagem vira ação. Começa a ser um exemplo. Sabe? Começa a ser um exemplo. Chico trabalhava isso na época de Pedro Leopoldo, ele trabalhava na Fazenda Modelo. Aqui na casa tem passe? Tem. Escuta a história. Chico trabalhava na Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo distava do centro de Pedro Leopoldo uns 45 minutos de caminhada. Uma senhora chegou lá na Fazenda Modelo querendo falar com o Chico. O senhor Arthur Joviano, que era o chefe do Chico à época, chamou o Chico a atenção. Olha, Chico, que é um local de trabalho e não dá para você ficar atendendo pessoas em sua hora de trabalho. Você aqui é contratado, recebe um salário para exercer a sua função. Então, quando vir alguém te procurar, eu vou pedir ao porteiro que diga que você está no pasto, vendo alguma coisa com os animais. O Chico teve que aceitar, porque era o chefe dele. E a senhora chegou lá na Fazenda Modelo, virou para o porteiro e falou assim: olha, eu quero falar com o Chico. Aí o porteiro falou assim: seu Chico está lá no meio do passe. Você não está entendendo, eu preciso de um passe, que eu estou muito desarvorada. Eu preciso de um passe. E o porteiro falou assim: não, eu não sei o que é esse trem não, mas o Chico não está ali na sede não, está lá aí por baixo. A mulher voltou chateada, chegou no centro de Pedro Leopoldo, ela foi na casa do André Luiz, que era irmão do Chico, e era sapateiro. Chegou lá e falou assim: que hora que Chico vem para cá? Aí o André falou assim: só 1h da tarde, ele só chega aqui lá mais 7 horas, 6h30, 7 horas que ele sai lá da fazenda, 5h30, ele vem de pé. Não quer nada então de Chico, né? Fui lá, está no meio do pasto, chega aqui, só chega às 7 horas. Aí o André falou assim: vai lá na casa de Zé Cândido, que era o outro irmão do Chico, e era o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o primeiro centro que Chico fundou. Pergunta a ele que ele sabe. A mulher chegou lá, Zé Cândido estava lá na tarefa dele, que ele era correio, ele fazia cela de cavalo, sabe? E ela chegou lá já empurrando a porta: olha aqui, você também não sabe de Chico, né? Ele falou: sei, ele está lá fazendo a Modelo, trabalhando. Danada que eu tive lá. Aí ele falou: então, volta 8 horas, que 8 horas o Chico está aqui. Aí ela: ele me aguarde. E foi embora. Chico chegou, tomou banho dele, trocou de roupa, comeu uma merendinha e foi para o centro para começar a atender as pessoas. Quando deu 8 horas, a mulher chegou, chefe. E o Chico lá conversando com a mulher chegou na frente do Chico e falou assim: quer falar com você? Aí o Chico falou assim: tá bom, meu, aguarda um momentinho que eu estou terminando. Eu quero um passe. Aí o Chico: tá bom, meu, eu vou dar um passe na senhora. Espera um pouquinho. Não espero não. Pum! Bota tapa na cara do Chico. O Chico ficou, arregalou 2 olhão, ficou descompensado, pediu licença, levantou, foi para a cozinha chorar. Porque o tapa foi forte e o susto também. E ele estava lá chorando, Emmanuel aparece. O que acha? Seu Emmanuel, o senhor não viu? A mulher me deu uma bufetada na cara. Vixe, ele quer um passo. Chico, eu sei. O senhor não acha que eu estou com a razão? Acho, mas ela que está com a necessidade. Vai lá dar um passo nela, Chico. E aí? Um tapa na cara, não é uma resposta, não. É um tapa na cara. Aí, depois que o Chico, ele falou que todo mundo achou que ele estava emocionado, não, ele estava tremendo mesmo, na hora do passe, sabe? Tremendo. Aí, quando terminou, o Chico falou assim: eu não consegui dar o passe nela do jeito que eu sempre gosto de dar,
porque a minha raiva era muito grande. Aí, quando ele acabou de falar isso, o irmão falou assim: é porque você não aplica o que você escreve na sua vida. Você não aplica o Evangelho, Chico, na sua vida. Você quer que o outro aplique na vida dele, mas na sua não. Então, quando o Emmanuel nos propõe o texto aprendendo, é um exercício permanente. Um amigo meu, já da espiritualidade, há 20 anos, ele tinha uma frase que ficou muito gravada na minha mente. Ele dizia que quem quer ter razão, ou está preso, ou está no cemitério. E se você for um pouquinho inteligente, dá razão para o outro e fique na paz. Uma vez, no tempo eu não tinha muito juízo não, sabe? Eu confio. Então eu tive uma discussão com a variar, ela estava certa. Isso que é triste de falar, mas ela estava certa. E a gente discutiu, e aí fomos dormir, né? Aí fica um nessa ponta, o outro nessa ponta. Fica aquele vácuo no meio da cama, né? Dá para deitar 2 elefantes ali abraçados. Aí de manhã, quando eu acordei, eu fui ao banheiro fazer minha higiene. Quando eu olhei para o espelho, gostei dele, não é muito agradável, mas naquele dia estava pior, sabe? Eu não gostei do que eu vi, não. Aí o meu protetor, o meu mentor, falou assim: o que você está vendo? Eu tive que ser sincero, porque se ele lê pensamento, sabe meu coração, né? Eu falei assim: eu estou vendo uma pessoa transformada. Ele falou assim: sabe por quê? Você, todos nós na nossa jornada, só temos 2 opções na nossa vida. 2. Ser feliz ou ter razão. Não dá para ter as 2 coisas juntas. Não dá. Ou você opta de ser feliz e aí você dá razão para o outro, ou você insiste em ter razão e vive a infelicidade de não ser compreendido. Ele falou para mim: a decisão é só sua. Aí eu, que sou um pouco bobo, já não sou muito, fui lá no bar, bobo, quer um cafezinho? Desculpa. Porque não é a atitude que vai representar que você está arrependido. É a palavra também. É você pedir desculpa, pedir perdão. Porque a gente tem um orgulho tão grande que ainda acha algo que, algo me desculpe, é um ato de humilhação. Não é. É de coragem. É de coragem, porque você reconhecer o teu erro, a não ser que eu seja extremamente orgulhoso, vaidoso, prepotente, que eu acredito que eu nunca errei. Aí é um desvio completo do meu entendimento acerca do Evangelho. Porque Jesus fala assim para a gente, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu sei que eu fiz a palestra. Agora é evidente que eu tópico. Se você for fazer a oferenda ao Senhor e chegar diante do altar, você se lembrar, olha a frase de Jesus, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferenda no altar, reconcilia com o teu irmão, depois vem e faz a oferenda. É alguma coisa que teu irmão tenha contra você, não é você contra o teu irmão. É teu irmão contra você. Sabe por que isso? Jesus é maravilhoso, né? Porque eu te perdoo. Tá? É tão bonito falar isso, né? Eu te perdoo, mas também tão orgulhoso, né? Agora, me perdoa. O pedido de perdão traduz um princípio de humildade. O pedido a vontade de perdoar ainda está, em muitos casos, recheado de orgulho. Eu sou tão bom que eu perdoei, irmão. Eu sou um cara. Depois de Emmanuel é irmão. Agora, quando você me perdoa, é a possibilidade que você comece a exercer da humildade que o mestre me propõe. Agora, enquanto eu entender que só você que está errado, coisa não está muito boa para o meu lado, não.
Porque lembra que eu falei no início que nós estamos num plano de prova e expiação. Está acabando, né? Já tinha mais meia hora. Mas eu só vou ler só uma frase aqui, que eu copiei da pouco, do livro Opinião Espírita, lá no capítulo 17, uma mensagem de André Luiz. Ele diz assim, escuta bem, gente. Ah, chegou ali, né? Cadê? Não, eu ia falar dela. Olha só, André Luiz fala assim para a gente lá no livro Opinião Espírita, capítulo 17. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo o médium, cuja a mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Vou repetir, só porque a Edna chegou agora. Existe muita preguiça mascarada de dúvida, existindo até mesmo um médium cuja mediunidade todos reconhecem, prezam e valorizam, menos ele. Então, se nós estamos numa casa onde busca nos esclarecer acerca do Evangelho de Jesus, eu acho que já está na hora de sair da audição para a ação. O Chico fala, numa mensagem, lá no início dos anos 80, o Chico fala assim, está na hora de parar de falar em Jesus. Está na hora. Está na hora de exemplificar Jesus, através das nossas atitudes, e é de individual. Que Jesus nos abençoe.